Hoje eu vou resolver a questão 26 da prova de Química do ITA de 2018. Uma questão de termoquímica que aborda a lei de Hess e gases reais. Uma questão difícil, especialmente porque a gente vai lidar com valores bem chatos de calcular. Vou começar lendo a questão aqui. Uma dada reação 1, cujo calor liberado é desconhecido, é conduzida em um reator que utiliza um gás mantido a volume constante V, como banho térmico. Outras duas reações 2 e 3, conduzidas em condições similares, apresentam calor liberado a volume constante, QV, conforme apresentado na tabela abaixo. Aí ele dá essas três reações que estão aqui. Considere as seguintes informações sobre o gás do banho térmico, que tem comportamento não ideal, e obedece à equação. Aí ele dá a equação de Van der Waals, que é uma equação que deriva da famosa equação de Clapeyron, só que ela só serve para gases não ideais, que a gente chama de gases reais. A equação de Clapeyron, então, não pode ser utilizada nesse exercício. Depois ele dá um monte de valores que a gente vai trabalhar mais para frente, não vou ler agora. Começar pela letra A. Sabendo que 0,1 mol de A são utilizados na reação 1, calcule o QV liberado nessa reação. Então ele quer saber o calor liberado dessa equação A mais meio de B reagindo para formar D. Então, ele quer que você faça lei de Hess aqui. A lei de Hess é nada mais do que você somar algebricamente equações para formar uma outra equação. Então, eu tenho A e B no reagente dessa equação. E na segunda equação, eu tenho A e B no reagente também. Então, eu vou manter essa segunda equação. Porém, tem um D no produto dessa primeira reação. Então, eu vou querer jogar esse D da terceira equação para o produto, ao invés de deixar no reagente. Então, é isso que eu vou fazer. Então, essa segunda reação, A mais B reagindo para formar C, eu vou manter. Vou deixar igual. Não vou mudar, não. Então, vai ficar A mais B reagindo para formar C. E libera 400 kJ por mol. Já a segunda reação, eu vou invertê-la. Eu vou deixar o D e o meio de B no produto e o C no reagente. Então, C vai reagir para formar D mais meio de B. Agora, o que acontece aqui? O calor liberado originalmente era 300 kJ por mol. Porém, como eu inverti o produto com o reagente, o calor liberado vai passar a ser negativo. Então vai ficar menos 300 kJ. E agora? Bom, tá vendo que eu tenho C no produto dessa reação e C no reagente dessa reação. Essa seta indica uma igualdade, como se fosse uma equação matemática mesmo. Então eu posso cortar. Agora eu tenho B no reagente aqui e B no produto aqui. O que eu vou fazer é passar esse meio de B para o reagente desse aqui e fazer uma subtração. Então ficaria B menos meio de B. Daí sobraria apenas meio de B no reagente. E daí sobraria esse D aqui no produto. Então vai ficar como? A mais B menos meio de B, que vai dar meio de B, reage para formar D. Isso não é nada mais do que a reação 1, que a gente está querendo saber quanto de calor libera. Então, como a gente simplesmente somou essas duas equações, a gente vai fazer a mesma coisa com a quantidade de calor. A gente vai somar 400 com menos 300. Isso vai dar 100 kJ por mol. Isso é o quanto 1 mol liberaria, certo? 100 kJ. Porém, no enunciado, ele quer saber, na verdade, quanto calor é liberado com 0,1 mol da reação. Esse valor de 100 kJ, ele é para 1 mol. Então, 100 kJ é para 1 mol. Agora, quanto que é para 0,1 mol? É isso que ele quer saber.
Basicamente, a gente está dividindo a quantidade de mol por 10. Então a gente vai fazer a mesma coisa para a quantidade de calor. Então a quantidade de calor que a gente vai ter é 100 kJ por 10, que vai ser 10 kJ, que é a resposta da letra A. Agora para a letra B. Determine a temperatura final do banho térmico. Então, ele quer que a gente encontre a variação de temperatura e some com a temperatura inicial, que ele deu no enunciado, que é de 300 Kelvin. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma equação que é parecida com o que macete da física, que é a quantidade de calor sensível. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer parecido até. Então, a quantidade de calor vai ser igual a, ao invés de massa, a gente vai usar o número de mols, vezes o calor específico molar, que ele deu no enunciado, que é 83,333. Então vai ser esse CVM que ele dá no enunciado, vezes a variação de temperatura, que é o que ele quer saber. A quantidade de calor vai ser aqueles 10 kJ que a gente encontrou na letra A, e o número de mols é 0,4 que ele também deu no enunciado. Então eu já vou isolar a variação de temperatura passando esse N e esse CVM dividindo. Então ΔT vai ser igual a Q no numerador. O Q é 10 kJ. Só que essa equação a gente vai ter que usar os valores do sistema internacional. Então eu vou ter que deixar em joules. Então eu vou deixar 10.000 joules. Divididos por N, que é 0,4. E o CVM, que é 83,33. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar esse 0,4 com esse 10.000. Vou multiplicar por 10 o numerador e o 0,4. Então vai ficar 100.000 por 4. Isso vai sobrar 25.000. Embaixo, 83,33. Então a gente já eliminou esse 0,4 aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100 para eliminar as casas decimais aqui. Então seria 25.000, mas agora vezes 100, 2.500.000 sobre 833. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos efetuar essa divisão para vocês perceberem uma coisa. 8.333 multiplicado por 3 daria 24.999, que é quase 25.000. Então a gente vai aproximar. A gente vai usar o 3, mas a gente vai escrever como 25.000. E vai dar 0. Aí vão sobrar 2 zeros que a gente acrescenta aqui. Então esse valor ele é aproximadamente 300 Kelvin. Então, essa é a nossa variação de temperatura. Porém, a temperatura inicial que ele dá no enunciado é de 300 Kelvin. Então, a temperatura final do banho térmico é 300 mais 300, que vai ser igual a 600 Kelvin, que é o gabarito da letra B. Bom, agora vamos para a letra C. Determine a pressão inicial e a pressão final do banho térmico. Então, o que ele quer? A gente vai pegar a equação de Van der Waals, que ele deu no enunciado, e a gente vai substituir por todos os valores que estão no enunciado e pelas temperaturas que a gente tem. A temperatura inicial, que é de 300 Kelvin, que está no enunciado, que vai nos dar a pressão inicial. E a pressão final a gente substitui por 600 Kelvin, que foi o que a gente encontrou na letra B. Essa questão é bem chata de fazer, porque a gente vai trabalhar com valores bem complicadinhos, mas eu vou dar umas dicas de como resolver. Então vamos lá, vamos começar pela pressão inicial, certo? Então o P vai virar PI. PI mais N ao quadrado. O N que ele deu no enunciado é 0,4, só que a gente vai escrever ele como 2/5 para deixar em fração para ficar mais fácil. Então ele vai ficar como 2/5 ao quadrado. Vezes A. O A é 62,5, mas eu vou multiplicá-lo por 2 para ficar uma fração com números inteiros. Então vai ficar 125, que é 62,5 vezes 2, sobre 2. Então não alterei o número.
Isso tudo é dividido por v ao quadrado. O v é 10, v ao quadrado, então vai ficar 100. Certo? Isso aqui vai multiplicar esse v menos nb. O v é 10 menos. N e b são o mesmo valor, que é 0,4. Então, não vale a pena botar em fração aqui, tá? Então, eu só vou multiplicar mesmo. Então, 0,4 vezes 0,4 é 0,16. Isso é igual a n, que é 0,4, que eu vou mudar para fração, 2 quintos, vezes a constante dos gases, que é 8,2 vezes 10 a menos 2. O que eu vou fazer aqui? O 8,2 eu vou escrever como 82 sobre 10, que é a mesma coisa. E ainda eu vou simplificar por 2, que vai dar 41 quintos. E o 10 na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100. E por fim, a variação de temperatura inicial, que é de 300 Kelvin. Certo? Aqui a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Agora vamos continuar aqui. Pressão inicial mais 2 quintos ao quadrado, 4 sobre 25, vezes 125 sobre 2. Tudo isso sobre 100. O que a gente vai fazer agora? Que vai ser meio complicadinho. O 2 corta com esse 4, sobra 2, sobra 1. O 25 corta com esse 125. Aqui sobra 1, aqui sobra 5, certo? O que eu fiz aqui, eu dividi esses 2 por 2, esses 2 por 5. Então, a gente tem agora só 2 vezes 5. Isso dá 10. Então, a gente vai ter 10 sobre 100, que vai virar 1 sobre 10. Então, já reescrevo aqui. E aqui a gente tem 9,84, né? Que é 10 menos 0,16. A gente vai escrever 9,84 como 984 sobre 100. E eu já vou resolver isso aqui. E aqui não tem muito o que fazer. Então, a gente só vai fazer 2 vezes 41, que é 82, vezes 3, que é 246. Divididos por 5 vezes 5, que é 25. E agora? O que a gente vai ter no mais? Pressão inicial mais o que eu falei para você. 2 vezes 5 é 10 sobre 100. Eu vou cortar um zero, vai ficar 1 sobre 10. Isso está multiplicado pelo 984 sobre 100. O que eu vou fazer aqui? Esse 984 sobre 100, eu vou dividir por 4. O que vai acontecer aqui? No denominador, ele vai ficar 25. E aqui, não sei se você consegue perceber, mas ele vai dar exatamente 246. Pode fazer a conta aí. Vai dar exatamente 246. Então, esse é o truque da questão. É você conseguir simplificar esse 246 sobre 25 com o outro 246 sobre 25. Por fim, aqui, pressão inicial é igual a 246 sobre 25 divididos por 246 sobre 25 menos 1 sobre 10. Pressão inicial. Isso aqui vai dar 1, né? Porque são os mesmos valores, então é 1 menos 1 sobre 10. Tirando o mínimo, o 10 fica no denominador, vai ficar 10 menos 1, que é 9 décimos. Portanto, a pressão inicial é igual a 0,9 atm. Então, foi-se metade da letra C. Bom, continuando a letra C, agora a gente vai fazer a pressão final, que eu vou chamar de PF. E dessa vez eu vou substituir o T agora por 600 Kelvin, mas é a mesma ideia. O N ao quadrado vai ser 2 quintos ao quadrado. O A vai ser 125 sobre 2, sobre 100, multiplicando 10 menos 0,16, igual a 2 quintos vezes 41 quintos, só que agora eu vou multiplicar por 1 sobre 100 e 600. Vou cortar esses zeros aqui e vou continuar agora.
Então, o PF, que seria a pressão final, vai ser... que vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar 4 sobre 25, vai cortar e no final vai dar 1 sobre 10. Então, já vou deixar aqui 1 sobre 10, que a gente já sabe, né? Vezes o 246 sobre 25, que a gente também já sabe. Isso é igual ao quê? O que a gente vai fazer aqui? Multiplicar 82 por 6. Vamos fazer a continha aqui do lado. 82 vezes 6. 6 multiplica por 2, dá 12, sobe 1. 8 vezes 6 é 48, mais 1, 492. Aqui vai ficar 492 no numerador sobre 25. E agora? Pressão final mais 1/10 é igual a 492 sobre 25 divididos por 246 sobre 25. Aqui é a divisão de fração. A gente vai multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Vai ficar como? Pressão final mais 1 sobre 10 é igual a 492 sobre 25 vezes 25 sobre 246. Aqui a gente vai cortar o 25 e nós vamos dividir ambos os termos por 2. Então, PF mais 1 sobre 10, perdão, vai ficar 492 sobre 2. Vamos fazer aqui. Aqui dá por 2, menos 4 dá 0, desce o 9, multiplica por 4, dá 8, sobre 1, 2, 6, 246. Sobre 123, que é 243 por 2. Então aqui você já consegue perceber que isso aqui vai dar 2, né? Então aqui vai acabar dando 2. Então PF é igual a 2 menos 1 sobre 10. O mínimo é 10. Multiplicando por 1 vai dar 20. Menos 1. Isso vai ser igual a 19 décimos. Que é a mesma coisa que 1,9 atm. Então é isso. A pressão inicial deu 0,9 atm, está aqui. E a pressão final 1,9. Questão bem difícil, porém com muita atenção dá para resolver. E é isso. Muito obrigado.